E vamos dando continuidade à nossa aula, na 32ª aula do curso de Aprendiz do Evangelho, a abnegação, do capítulo 37, da página 155 até a 157. Então, vamos lá, iniciando com uma frase de Emmanuel. Doar-se à felicidade de alguém é a suprema vitória que o espírito pode alcançar sobre si mesmo. Linda essa frase de Emmanuel, né? Esse estudo sobre a abnegação, o Ney Pietro Pérez, ele começa definindo o seguinte, abre aspas, é indicativa daquilo que fazemos em favor de alguém ou de alguma causa, sem interesse próprio, com esquecimento de nós mesmos ou até com o sacrifício do que nos possa pertencer. Ou seja, é uma ação, uma atitude de renúncia, né? De recusar algo em favor de alguém. Ele desiste, às vezes até, de algum comportamento, porque sabe que aquele comportamento altera, cria problemas com aquele grupo em que ele está convivendo, ou na vida profissional, ou social, ou familiar. Uma pessoa abnegada compreende e até renuncia a esse comportamento, né? O nosso livrinho, ele nos lembra de uma história, das histórias da humanidade, né? Que nós tivemos várias criaturas que contribuíram para o bem-estar do próximo, trabalharam deixando contribuições marcantes nas áreas do conhecimento, né? São verdadeiros heróis. Eu me lembrei de Thomas Edison, por exemplo, diz que ele testou cerca de 6.000 materiais diferentes e fez 1.200 testes para trazer para a gente a lâmpada, né? E aí, mas tem uma história que eu achei lindíssima, que essa semana mesmo, né, eu chamo de Jesuicidência. Quando a gente vai preparar uma aula, a gente vai recebendo do plano espiritual uma mensagem aqui, uma história acolá, que tem tudo a ver com o que a gente vai dar aula, né? E é interessante que essa história era de Bihar, em Bihar, é um lugar, Bihar, B-I-H-A-R, na Índia, né? E Dashrath Manji, eu não sei como eu pronunciar o nome desse senhor, né? É lá na China não, desculpa, lá na Índia, né? Ele quebrou, gente, uma montanha ao meio, para que todos pudessem chegar à cidade onde tinha hospital. Aconteceu que a esposa dele ficou muito doente, e aí não teve tempo, porque a cidade mais próxima, depois dessa montanha, era 70 quilômetros. E a mulher dele morreu nos braços dele. E o que ele fez? Ele era pobre, não tinha terra nenhuma, era um agricultor humilde. Ele vendeu as próprias cabras e bodes para comprar ferramentas. E com um martelo e cinzel, durante 22 anos, ele quebrou a montanha ao meio, né? Ele estreitou o caminho entre aquelas duas cidades. De 55 quilômetros, ele reduziu para 15 quilômetros. Ele levou 22 anos, gente. Ele construiu no meio dessas rochas uma estradinha de 110 de comprimento por 10 metros de largura e 6 metros de profundidade, com um cinzel e um martelo. Isso é uma pessoa abnegada, né? A esses espíritos nós deixamos, diz lá o Ney Pietro, nosso respeito e admiração. Mas a gente não pode esquecer dos heróis silenciosos, né? Que nunca soubemos, né? E que nunca disseram nada, mas se sacrificaram em prol do crescimento de alguém. Uma mãe abnegada, um pai que se sacrifica para colocar alimento suficiente na mesa para a gente crescer, se apressa nos caminhos, nas estradas, porque sai antes do sol nascer e volta depois, extremamente tarde, exausto. São pessoas abnegadas. E aí eu me lembro daquela história do nó do lençol, não sei se vocês conhecem. Essa história é muito interessante, que era numa escola pública, pelo que dá a entender, e a professora resolve fazer uma reunião com os pais.
E ela reúne e ela está dizendo da importância dos pais terem mais tempo com seus filhos, fazerem coisas com seus filhos, né? Passear, conversar, ler livros e fazer atividades com os filhos, né? Estudar com eles e tal. E aí um senhor humilde levanta a mão e fala que ele, coitado, ele saía muito cedo para trabalhar e o filho ainda estava dormindo. E quando ele voltava, estava muito tarde, mas ele tinha combinado com o filho de toda vez, quando ele saísse e voltasse, ele iria dar um beijo. E ele dava um nó no lençol para que o filho soubesse que ali ele esteve. A professora foi olhar as notas do menino, era o melhor aluno de toda a escola, né? Isso aí, pessoas abnegadas, né? São histórias bonitas que a gente vê, que muitas vezes não tem conhecimento para nós, mas a abnegação é o amor, é a caridade na vida, né? Diz Ney Pietro no nosso livrinho, ele diz assim: inúmeros corações vivendo em silêncio, dando extraordinários exemplos de abnegação, sem fazer qualquer menção ao que realizam ou serem identificados publicamente. Mas lá no plano espiritual, quando nós chegamos lá, né, eles ficam tão felizes e contentes com a nossa abnegação do nosso dia a dia, né? Tanto quanto a do Thomas Edison, não é verdade? Porque o importante é doar amor. Diz Ney ainda, a prática da abnegação concretiza o exercício da caridade. E o Espiritismo é caridade. É o primeiro mandamento nosso, né? O benefício desinteressado, diz Ney, é o único agradável a Deus. Então, ele nos fala de 9 oportunidades corriqueiras que nós podemos praticar a abnegação. No número 1, ele diz assim: dedicando algumas horas do nosso lazer numa atividade existencial. Quem não tem, por semana, a oportunidade de 1 hora, 2 horas, para ajudar alguma pessoa numa assistência social? Número 2, ministrando esclarecimentos evangélicos às criaturas em aprendizagem. Mesmo que não tenha feito cursos para evangelizar, não importa. Aquilo que você lê no seu evangelho no lar, as explanações que você escuta aí mesmo no YouTube, ou as mensagens, você pode trazer para dentro de casa, numa conversa. Ao invés da gente falar mal, a gente pode conversar coisas. Olha o que eu vi, olha essa história, olha que coisa linda. Despertar o amor. O Evangelho de Jesus é amor. Número 3. Oferecendo graciosamente os próprios serviços profissionais, aonde possam ser mais úteis aos que não os possam pagar. Quantos locais tem que a gente pode, com a nossa profissão, auxiliar? Não é verdade? Você tem um dom, você tem um desenvolvimento, você pode ajudar, você pode ganhar seu dinheiro com a sua profissão, mas você pode ajudar também aqueles que não podem pagar. A gente vê aí, né? Hoje é dia de vários cabeleireiros vão lá no local onde tem pessoas que estão lá na região do crack ou outros lugares e vão cortar os cabelos, fazer a barba. A gente vê isso, né? A gente vê coisas lindíssimas. Pessoas, professoras que já estão aposentadas e elas ficam numa ONG ajudando com o exercício da escola. As crianças tudo de manhã, de tarde, elas estão lá, uma ensina matemática, outra história, outra inglês. Olha que coisa maravilhosa. Médicos, né? Que auxiliam, que não cobram. Tem tantas coisas que cada um de nós desenvolveu. Alguém que sabe tocar um piano, violão, uma flauta, ensina alguém que não pode pagar. São coisas lindas, né? O número 4, ele diz: ensinando sem interesse financeiro os conhecimentos que detemos em qualquer área. Isso que a gente acabou de falar. Número 5, fazer roupas e agasalhos para famílias carentes. Tem a história de um senhor que eu vi tão bonitinho. Ele tem 90 anos, ele já não tem mais grandes saúdes para sair por ali, por acolá. Aí ele pediu uma senhora para ensiná-lo a fazer crochê. E sabe o que ele fazia? Crochê, ele fazia sapatinhos, luvinhas, touquinhas, para que sejam levados para as mães carentes que acabaram de ter seus filhos. Número 6,
ajudar algum familiar, um amigo que está em convalescência ou no hospital, ou até mesmo na casa dele. Então você sabe que tem alguém que está precisando, você diz, ó, vai descansar, eu vou lá, eu fico, eu dou a comida, eu ajudo, né? No hospital fico um pouco, eu fico na sua casa, vai dormir um pouquinho, vai relaxar, vai até um cinema, vai comer alguma coisa, deixa que eu fico com o fulano na convalescência, eu auxilio ele. Percebem? Nós podemos ter várias maneiras de exercer a caridade, que é a abnegação. No número 7, ajudando na esfera política ou social em benefício da maioria desprivilegiada, mesmo sacrificando interesses próprios. Se você está dentro dessa área de política, né, social, que você tem como ajudar, mesmo que seja sacrificando seus interesses, de você auxiliar os menos privilegiados. No número 8, quando em posição administrativa, você é um diretor, um CEO, como se fala hoje, né? Ver se estamos atendendo os princípios da justiça, da tolerância, da bondade para com o próximo. Eu vi a história de uma senhora que ela é um CEO de uma empresa e ela tinha que, às vezes, mandar embora, né, um funcionário, mas ela fazia com tanto amor que a pessoa saía desempregada feliz. Então, é maneira de agir, de falar, né? E o 9, onde aí termina, então, falando, fazer o melhor que podemos em tudo diariamente. Dar o seu melhor. Não importa se você vai varrer o chão, farra com amor, do jeito melhor que você puder. E o que a gente conclui? Esvaziarmos de nós mesmos e encher do Mestre cada vez mais. Ideias nobres correspondem ao coração nutrido de amor. Vitor Hugo diz o seguinte: o espírito se enriquece com aquilo que recebe, mas o coração com aquilo que lhe dá. E aí nós temos Atos 20:35. Há mais felicidade em dar do que receber. Por isso, tendo boa vontade em penetrar nos corações dos outros, abnegadamente, iniciamos o processo de viver o amor por nós mesmos. Abraços fraternos.